Boa tarde, prezados amigos e amigas, bem-vindo ao nosso quarto encontro dos saberes antroposóficos. É com muito prazer que a gente mantém essa programação quinzenal, informando, sobre a antroposofia para todos aqueles que têm desejo de conhecer um pouco mais sobre a antroposofia, a medicina antroposófica e suas terapias auxiliares, né? Hoje nós vamos ter conosco a presença de uma pessoa muito querida, a doutora Anne Jaqueline. A doutora Anne Jaqueline é médica, endocrinologista e também cantoterapeuta. Ela é médica, endocrinologista e cantoterapeuta. Ela atua em Sergipe e em Salvador e tem uma experiência muito boa dentro da medicina antroposófica e ela vai compartilhar com a gente os saberes que ela desenvolveu sobre um tema que nos é muito rico, né? Um tema antroposófico muito importante para a gente entender a dinâmica de como funciona a vida humana, cujo o título, né, é A Vida entre as Polaridades. A vida entre as polaridades é o que a gente vai desenvolver ao longo do nosso programa. Espero que todos vocês apreciem e desejamos um bom programa para vocês. E eu deixo com vocês, então, a doutora Anne Jaqueline. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à DNA Nacional, né, ter escolhido meu nome para falar sobre as polaridades, um tema que eu desenvolvo nos cursos básicos e que me trouxe muita clareza, muita ajuda na minha vida pessoal, na resolução de conflitos, na compreensão da vida, na compreensão de como lidar com as pessoas e como perceber a natureza, perceber as estações do ano, perceber como que a vida se manifesta. Então, eu me senti muito agraciada em ter falado das polaridades nesse momento do dia, no entardecer. Se vocês perceberem a natureza com esse olhar, vocês vão ver que durante o dia a gente tem muita luz e durante a noite a gente tem uma escuridão. Mas existe uma qualidade diferente que surge entre a luz e entre a escuridão. Entre a luz e a escuridão. Surge um processo, uma qualidade que nós não temos durante o dia e não temos durante a noite, que são os matizes de cor, as várias cores, os vários tons. Então, a cor é isso que aparece entre duas coisas polares. E nós podemos ver isso agora, nesse momento, no céu, os vários tons de vermelho, de laranja, de azul, de lilás, né? E isso aparece em várias situações durante na nossa vida, na natureza. Isso, a gente pode fazer uma analogia entre o que é o dia e o que é a noite, o que é o nascer e o que é o morrer. O que existe entre o nosso nascimento e a nossa morte? A vida, uma existência, um processo onde todos os dias o dia se repete, mas ele nunca é igual um ao outro. A gente pode observar isso numa planta, entre a raiz e a flor e o fruto, como muda, mas entre um e outro existe um processo de vida que se repete, como são as folhas. E se a gente olhar direitinho, uma não é igual à outra. Ela se repete, mas não são iguais. Então, isso acontece em várias, é manifestado em várias coisas na nossa vida. E como é rico a gente poder olhar para uma planta e não ver mais apenas isso que a ciência nos ensina, né? A escola, melhor dizendo, nos ensina. É caule, raiz, caule, folha, flor e fruto. É isso. Mas existe uma beleza nesse fenômeno muito mais profunda do que aquilo que a gente aprende muito conceitualmente, que é ver isso de uma forma viva, de uma forma até artística, né? A gente vai perceber uma coisa muito bela. A raiz, que tem aquele formato duro,
A maioria não tem uma cor, existem as raízes que têm cor, né, como a cenoura, a beterraba, que tem cheiro, sândalo, patchouli, mas não é a sua forma arquetípica, isso são alterações, são modificações, que geralmente podem ser medicamentos, por isso que elas são modificadas, mas em sua origem arquetípica, a planta, ela tem na raiz um processo duro, um processo seco, ela não se modifica, ela é quase amorfa. E vimos no polo, o polo contrário, polar, a raiz, nós vamos ver o que é a flor e o fruto. Então, entre esses dois tem folha, folha, folha. E é tão bonito quando a gente olha de cima e vê assim, que existe um ritmo, existem intervalos precisamente iguais entre o nascimento de uma folha e outro nascimento de outra folha, e outra folha, e outra folha. De repente, aquilo muda e nós temos uma cor, um diferencial, ocorre uma diferenciação na folha, e isso vira uma flor, que dá uma característica que a gente pode, por ali, dizer, isso aqui particulariza essa planta. Essa planta, o nome dela é esse, porque ali a gente tem um diferencial muito claro. A folha também traz isso, mas ali é muito mais visível, né? E depois nós temos o fruto, que caracteriza mais ainda. Mas você vê que a flor ela cai, o fruto cai e a semente. Ali a gente também vê um processo de morte, porque a casca da semente ela é seca, ela é morta, né? Mas dentro dela a própria vida. Então existe entre as polaridades um acordo íntimo para que processos aconteçam e a vida se perpetue. Podemos ver isso na natureza, que acho que a parte mais bonita que tem nas polaridades, eu acho, nas estações do ano. Além do dia e da noite, da morte, do nascimento, que também tem a ver com o nosso acordar e o nosso dormir. Então, veja, quando a gente acorda, geralmente a gente levanta ou pela luz, pela presença da luz, do sol, ou pelo som, ou pelo despertador do celular. Mas, naturalmente, quando isso não existia, a gente acordava pela luz, né? Por isso que nos chama, que nos desperta, nos deixa consciente, nos deixa ligado, atentos, né? Perceptivos, nossos órgãos sensoriais percebem o mundo pela audição, pela visão. E à noite, o que será que acontece para a gente poder dormir? Então, a gente tem, ao acordar, um processo de consciência. Eu estou aqui no meu quarto, vou trabalhar. E à noite, a gente sabe para onde a gente vai? A gente não sabe. A gente tem um processo total de inconsciência e de escuridão. E isso tem uma representação no nosso corpo, que é o que eu vou falar no final. Então, entre isso, que é o nosso acordar, e o nosso dormir, que tem uma analogia, que é o nosso nascer, o nosso morrer, o dia e a noite, existe um momento que a gente tem uma semi-consciência, que não é nem a consciência, nem é a inconsciência. Existe algo que é o meio, que é o entre, e aonde acontece também um processo. Então, sempre que a gente tiver entre polaridades, entre as duas, nós vamos ter processos. Nada concluso e nada em potencial. Um processo acontecendo, que não é mais o dia e não é ainda a noite. O entardecer é assim, e surge daí uma qualidade nova, desse encontro. Então, nós vemos na natureza, como eu estava dizendo, nas estações do ano, né? Nós temos um verão, que é onde é tudo fora. Quem mora no Nordeste como eu, vê isso com muito mais facilidade, né? Até a gente anda com tudo fora. Então, anda isso, é um frescor, é muita vida, é muita fruta, é muita cor, a roupa é muito colorida, tudo isso é um pouco fora, para fora, a natureza está toda expressa em seus frutos. E depois disso, o que acontece? Foi uma exalação de forças, e depois vem o outono, essa exaustão de vitalidade, e isso se recolhe. As folhas caem, a planta meio que seca, né? A gente olha e diz assim, não vai nascer mais.
E aquela folha que fica ali no solo, ela é o próprio alimento. O que vem depois disso? Vem o inverno. O inverno, com o seu processo de resfriamento, de muita chuva, de gelo em alguns países, né? Algumas regiões nós temos o gelo, isso cobre aquela folha, ela umedece, é absorvida pela terra. Para quê? Para que uma coisa nova, algo novo possa surgir com toda a força de vitalidade. Aí temos a primavera. Começa um outro processo onde tudo aquilo que foi recolhido na natureza para o fundo da terra vira um adubo, um alimento, ela volta e se expressa em cor, em vida, e um novo ciclo de verão começa. Se a gente perceber, se a gente tiver um momento, podemos aproveitar isso na pandemia, né, de refletir isso na nossa alma, no nosso ser, nós podemos perceber que existe isso. Nós temos momentos onde estamos muito fora, na farra, no carnaval, na brincadeira, no boteco, e um outro momento que a gente se recolhe, a gente vai para dentro da gente, a gente dorme, a gente repousa, e depois a gente nasce com toda força para fazer todo um ciclo de novo. Quando a gente não faz isso, o que acontece? Nós vamos exaurindo as forças. Então, é muita vida, muita exalação, e isso exaure. Uma coisa que precisa existir, uma conversa, precisa existir um equilíbrio. E a questão das polaridades é isso, é uma questão dialética. Precisamos encontrar, tem que acontecer um diálogo entre o verão e o inverno. Entre esses dois pontos polares, nós temos o outono e a primavera, passagens, como temos o final do dia. Entre o amanhecer, o dia, e a noite, nós temos uma passagem. Quem tem o privilégio de ver o pôr do sol, percebe como é rápido. Como muda rápido. Se a gente tivesse de tempo, que nós temos de dia, de muita luz, e à noite, de escuridão, que temos nessa passagem, né, de uma beleza imensa, mas é apenas uma passagem. E isso a gente percebe que existem qualidades que são opostas à noite, são opostas ao dia, mas existe um encontro onde não temos mais o dia e ainda não chegamos na noite. E no ser humano, no corpo humano, isso também acontece. Acontece nas estações, acontece na planta, como eu já falei, né? Então precisa acontecer um encontro, onde tudo pode mudar. Nas relações humanas, isso também acontece. Alguém que tem, como a Luciana que falou a semana passada, sobre os temperamentos, que tem um elemento terra preponderante, e ele encontra com alguém que tem o elemento ar preponderante, pode ter até um atrito, mas eles se atraem. E precisa acontecer uma conversa. Porque na verdade, é quem move, o outro é quem acolhe, ou quem equilibra, quem ajuda. Senão, se exaurem nas forças, se perdem em si mesmo. Se a gente só tiver folha, ou se a gente tiver só flor, não. A planta não aconteceria como imagem. Ela ficaria presa a um único processo. Como existem plantas assim, que geralmente são remédios, ou que antecipa sua floração, ou ela não nasce num lugar que arquetipicamente nasce. Então, isso já é um outro tom, né? Essa visão das polaridades, ela não veio com a antroposofia. Já se percebia que o universo se manifestava em tudo que era vivo de forma polar. Antes de Cristo, né, os filósofos gregos, Empédocles, 430, se eu não me engano, antes de Cristo, ele já fala que o universo ele se manifesta em forças polares. O Nicolau de Cusse, ele também fala ele cria um termo para as polaridades, que é coincidência opositorum, quando ele diz que é a intenção do Criador fazer com que o cosmos se manifeste entre forças polares, entre forças opostas,
porém complementares. Na alquimia, a gente vai perceber isso, já se falava na época medieval, na alquimia medieval, né, que foi levada pelos árabes do Egito para a Europa, eles tinham os elementos, o elemento sal e o elemento enxofre, como forças opostas. Então, vamos pensar um pouquinho. Como que é um sal? Ele é um cubo, ele tem uma forma muito bem clara, ele não é molinho, que a gente pode ser maleável, que a gente pode modelar, não. Ele é algo já pronto. Ele é translúcido, é algo que contrai quando a gente põe na boca, a gente percebe que ele contrai, que ele puxa e seca. O sal faz isso. O enxofre, que é o elemento polar contrário ao sal, ele é ponderal, mas ele é quase imponderal. Se você aquecer um pouquinho o enxofre, ele já desapareceu, de tão fácil de ser dissolvido, de ser elevado, né? E do que o sal. O sal já não acontece isso se você aquecer tanto. Mas o enxofre não precisa muita coisa, ele já evapora. Você vê que são qualidades opostas e precisa acontecer um terceiro elemento aparecer para equilibrar essa polaridade. E até na sua expressão, como a gente pode dizer, da forma que aparece o sal e aparece como é expresso o enxofre, na junção dos dois, nós temos um elemento que surge disso com a qualidade de coagular e com a qualidade de expandir, de separar, de afastar, de dissolver. Que elemento é esse? Aquele brinquedinho que a gente tinha mania de quebrar, que era o termômetro da casa da gente, e tinha o mercúrio. O mercúrio, ele consegue reunir essas duas polaridades, as duas qualidades, uma que é de juntar, de contrair, de ter forma, e a outra que a gente aperta e ele se separa, e ele expande, e ele afasta, apesar de que esse processo da separação, ele cabe a mais ao elemento que pertence, o processo pertence ao sal, porque você vê que ele sai de algo que é muito, né, a salina e o mar é algo uno para algo individual, para algo partido, separado do todo. O enxofre, não. Ele é sempre assim, é tudo junto, é unido, é calor. E o mercúrio? Ele tem as duas possibilidades. Tanto a gente pode juntar ele e ele se amalgama de novo. Fica inteirinho, sem nenhum ferimento, sem nenhum pedaço que arrancou um buraco. Mas também, se a gente aperta, ele também se separa. Ele também se dissolve, ele também consegue expandir. Então, nós temos aí qualidades de contração, qualidades de expansão, que se encontram e se equilibram num elemento químico que é o mercúrio. Também, já na alquimia renascentista, eles percebem esse processo, mas eles dão outro nome a isso, que é o coagulátil e o solútil. Aquilo que pode dissolver e aquilo que coagula. Se a gente for ver isso na nossa vida comum, na natureza masculina e na natureza feminina, a gente vai perceber que temos no coagulátil uma natureza mais masculina. A testosterona, ela tem essa qualidade, né, de fazer o músculo, de definir, de ter uma forma. A testosterona ela não arredonda, porque a relação que existe com arredondamento, que é mais do elemento feminino, cabe ao estrógeno, que é o hormônio que predomina na mulher. E a testosterona predomina no homem. Nós temos os dois, mas há o predomínio de um ou do outro, dependendo da nossa genética, né, de como que é X e Y. Então, eles viam a natureza masculina no coagulátil, que é isso, que é a forma, que é aquilo, que é a estrutura, que é um pensar lógico, racional, conceitual, isso, é aquilo. E na natureza feminina, que vê tudo ampliado, né? Então, você percebe assim, a mulher, ela consegue pensar, estudar, fazer a comida, ligar o rádio, ver o noticiário, tudo ao mesmo tempo.
O homem faz uma coisa de cada vez. Mas olha que interessante, que polaridade maravilhosa e que se complementam, né? O homem, ele pensa em uma coisa, porém ele produz espermatozoides em milhões. E a mulher? Ela pensa, né, em várias coisas ao mesmo tempo, porém ela produz um óvulo por mês. Pode, às vezes, produzir 2. Mas, em sua fisiologia normal, né, é mais comum, você tem um óvulo e vários pensamentos. Então, a gente percebe que na natureza feminina, a parte metabólica, a parte inferior, né, ela produz uma única coisa. E no elemento da cabeça, no nosso, que é o órgão do nosso pensar, ela consegue pensar em várias coisas. E o homem é exatamente o contrário. Qual é o problema da gente conversar? Precisa ter um encontro. E isso sempre gera muito conflito, porque a mulher quer conversar. E parece que conversa de mulher não termina, né? E o homem, ele quer que você chegue, diga o que você quer dizer. Olha, isso. Como isso é difícil. Porém, ambos podem se desenvolver numa tentativa de diálogo. Então, vou tentar escutar, vou tentar entender aquela conversa toda. Por que não diz logo? Porque existe um processo. Por exemplo, professor, né? Professor, quando vai preparar a aula, ele lê um mundo de coisas. Então, algo está para nascer ali. Ele lê artigo, ele lê livro, ele vai buscar as anotações. Algo está acontecendo para nascer. E uma hora ele chega no conceito, na forma, no data show, nos slides, aquilo está pronto. Mas até chegar ali, houve um caminho, houve um processo. Uma vida aconteceu, um processo aconteceu, onde tudo poderia mudar. Não é? Então, isso era percebido na época, desde antes de Cristo, mas tinha um elemento que não fazia esse encontro, que não percebia como que isso podia juntar, né? Outros também foram falando sobre isso, por exemplo, Jung, ele fala que essa questão dialética, ela nunca vai se resolver com um pensamento excludente. Olha que bonito isso. A gente é educado muito, né, para fazer assim, é verdadeiro ou falso. Então, ou é verdadeiro ou é falso. O que é que a gente percebe? Que entre verdadeiro e falso existe uma vida de possibilidades. Uma questão ela pode ser não elucidativa, ela pode ser incompleta, ela pode ter algo, a vírgula pode estar fora do lugar e muda completamente o sentido da frase. Mas não quer dizer que ela está errada, ou é verdadeiro ou é falso. É o tal do 8 e do 80. Entre um e outro, existe um mundo de possibilidades. Mas a nossa mente está acostumada a pensar assim. Se não é dia, na mesma hora a gente vai responder, é noite. No entanto, a cor, a beleza do entardecer, dessa passagem, a gente não traz isso como possibilidade, como uma realidade, onde tudo também pode mudar. É nesse entre que acontecem os processos e todas as possibilidades. Por exemplo, quando eu atendo pessoas que têm, ela não vê saída, né? Ela está num processo, ela está num conflito que ela não vê saída. Porque ou é aquilo ou não é aquilo. Quando, na verdade, a vida pode ser tudo. A gente é que não consegue pensar criativamente, de forma viva, para criarmos uma saída, já que ela não existe, a gente pode criar. E esse elemento do entre, esse encontro, que não sou eu e nem você, é algo que surge de nós, com uma qualidade muito especial, muito única. No final, eu vou trazer um exemplo que a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Então, entre a infância e a senilidade, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente só tem essa possibilidade de nascer, nascemos. E depois morrer, o que vai fazer? Morrer. Mas esse meio, esse entre, tudo pode acontecer. A vida está aí. Todas as possibilidades, os processos acontecem entre o nascimento e a morte. Entre a nossa juventude, a infância, né, que já estamos em processo,
e a nossa senilidade e a nossa morte. Mas percebam, né, como a gente tem, tudo pode mudar aos 30, aos 40, mas aos 90, aos 80, nós já não temos tanta vida para fazer tantos processos, mas nós temos o fruto dessa vida, que é a sabedoria. E isso a gente pode comparar à planta, que traz na sua raiz um potencial daquela flor e daquele fruto. Então, já existe lá uma sabedoria, uma vontade de ser, de alcançar aquilo. Existe um propósito que vai entrar em processo para que aquilo seja atingido. E isso é bonito a gente perceber como em tudo que é vivo ocorre essa manifestação. Deixa eu ver. Então, o Goethe, que foi ele era um poeta alemão, né? O Steiner lê a obra do Goethe, se baseia muito no Goethe, ele fala o seguinte, que entre luz e trevas aparece o elemento da cor, que é isso que eu estava falando, entre dia e noite. Ele fala que é intenção, que existe uma ideia primordial e que leis cósmicas orientam como isso vai chegar a se manifestar na Terra em forma material. E isso acontece entre polaridades e metamorfoses. Então, as metamorfoses, que são as transformações, a gente percebe isso em nós, durante o nosso nascimento e a nossa morte, e percebemos isso na planta, entre a raiz e o fruto. Percebemos isso na natureza, quando a folha cai e morre e vira elemento para a vida de novo. Então, são polares, mas uma tem um acordo íntimo com a outra. Elas, como a mão direita e a esquerda, como elas se entrelaçam de forma que, quando a gente vai estudando, a gente diz assim, escute a voz do silêncio. Quando está muito barulho, a gente não consegue escutar nada. Mas quando está silêncio, a voz de alguém, ou a própria voz do silêncio, a gente pode ouvir melhor. O começo do final. Existe fim se não houve um começo? O dia, a tarde, a noite. O amanhecer, que repete esse processo da cor, e um novo dia, e uma nova tarde, e uma nova noite. Então, aí tem um ritmo que se repete todos os dias e que nunca é igual. Tem cada dia sua particularidade, o seu processo e sua beleza, né? Então, o Goethe traz isso, e o Steiner, que vem depois dele, né, foi o filósofo que escreve a antroposofia, esse nosso fundamento básico, que a mim eu só tenho a agradecer, né, nos meus processos. Então, ele fala o seguinte, como o Jung diz, né, que de forma excludente, ou um ou outro, a gente não resolve essa dialética. O Goethe fala, surge uma qualidade entre a luz e a treva, que é a cor. Se você vê uma parede pintada e tiver a luz em um ponto e não tiver em outro, você vai ver outra cor. Então, ela surge de um encontro entre luz e trevas. E o Steiner diz o seguinte, o que resolve essa dialética é uma dinâmica tríplice. Existe um elemento onde há um encontro. E isso acontece através de um fluxo, de uma circulação, que passa por um meio termo. Por esse ponto, que no ser humano, ele é no plexo solar, bem um pouquinho ali, chegando no tórax, na divisão. Então, a partir dessa visão do Steiner, o ser humano fica dividido em duas metades. Uma, que é a nossa cabeça, que tem uma estrutura dura do lado de fora, que os órgãos são quase todos parados. Na cabeça a gente só mexe a pálpebra superior e o maxilar inferior. Nós não mexemos o ouvido, o nariz, né? E a cabeça mexe um pouco, mas o cérebro, ele fica quietinho lá. Ele não precisa mover
ter movimento para fazer o seu papel. Inclusive, se ele tiver movimento, atrapalha a sua função, porque aqui na cabeça nós temos órgãos de percepção. Então, observe, quando a gente está em muito movimento, a gente não percebe as coisas. E quando a gente está quieto, em repouso, a percepção melhora. E se a gente não faz, por exemplo, exercícios físicos, a gente não fica o dia todo sentado no computador. Nós estamos experimentando muitos, né, agora essa realidade onde a vida ficou no computador. Então, a gente vê o que acontece às vezes quando a gente para. A gente não consegue parar de pensar. A cabeça não para, os pensamentos não param. O que é isso? É uma qualidade que era para estar abaixo do nosso diafragma, no abdômen, nos membros, e que não fez o movimento durante o dia e vai para a cabeça. E nós vamos ter vida na cabeça, quando na cabeça, na verdade, a gente chama isso do órgão neurosensorial, de órgão sensório, de percepção, onde nós temos consciência, luz, mas aí quase nada move. Já é bem diferente das qualidades que nós temos embaixo do diafragma, onde é tudo molinho, fígado, baço, o rim, o estômago, o pâncreas. Não é um osso, nós não temos osso, nós temos um sustento na bacia, que faz parte do metabólico motor, mas esse osso ele só sustenta o nosso abdômen. E o que acontece dentro do abdômen a gente não sabe, porque a gente sabe aqui. O imponderável, né? O som, a luz, o cheiro, o gosto. Isso existe aqui em cima como órgãos de percepção daquilo que a gente não vê o alimento, mas o sabor do alimento a gente não vê. Então, é um órgão que a gente lida com isso que não tem peso, que é o imponderável. Já abaixo do diafragma, o alimento, ou o que acontece lá, né, no pâncreas, no fígado, a gente não sabe. E se a gente souber, a gente está doente. Então, se a gente percebe que tem rim, porque lá tem um cálculo, um espasmo, tem alguma coisa que está errada. Porque essa qualidade de percepção, ter consciência, pertence ao neurosensorial, não pertence ao abdômen. Lá é mundo de inconsciência. Expandir isso é enxaqueca. E é dor, e é um processo metabólico que invade o nosso neurosensorial. E por isso a gente adoece, porque isso, eles precisam estar cada um no seu lugar. É como a gente ter flor na raiz, né? E ter raiz no polo superior da planta. Então, a doença, ela aparece por um deslocamento. É o bem no lugar errado ou no momento indevido. E o que acontece entre isso que é durinho e isso que é molinho? Que é onde temos um encontro de osso e cartilagem. De osso e cartilagem. Aqui, no nosso tórax, nós temos um movimento, e o movimento do abdômen, né? Quem já viu uma cirurgia, é uma coisa caótica, tudo move ao mesmo tempo, e não pode parar, né? Se parar, a gente morre, a gente adoece gravemente, não pode parar. Mas a gente vê no polo superior que para. E existe uma região nossa, que é onde acontece esse encontro, essa cor, que faz o movimento e para, pausa. E movimenta e pausa. Então, a gente tem assim, né? Coração e pulmão, contração e expansão, diástole e sístole. Então, no ser humano, existe uma representação em nós, como que a gente tivesse inspirado toda essa natureza para dentro de nós. E espelhamos isso em nossa fisiologia, em nossa estrutura anatômica também. Porque temos nesse polo do abdômen, aquilo que na planta é o polo superior. A gente é invertido, a planta é invertida. Nós somos em uma inversão daquilo. Então, nós temos no polo superior da planta o órgão reprodutor e em nós é embaixo.
nós temos a parte endurecida, nervosa, né? Até uma raiz de uma cebolinha. A gente vê que parece um nervozinho na raiz, e embaixo da terra, e aqui em nós em cima. E existe o processo da folha que respira, que em nós também é no meio. Aí a gente se encontra, nós e a natureza. Outra coisa que eu acho muito bonita da gente perceber que entre nós e o mundo vegetal, o que a planta põe para fora, que é o O2, nós utilizamos para a nossa vida, a nossa existência. E aquilo que é tóxico para nós, que é o CO2, nós pomos para fora e para ela é necessário para fazer a fotossíntese, para a vida dela. Então, nós temos uma relação e eu quero que vocês levem isso como uma imagem para que a gente possa respeitar esse mundo vegetal do qual dependemos, não como uma coisa piegas, porque não é isso, mas com consciência de que há uma relação entre nós e o mundo vegetal de existência mesmo, né? E de moralidade. A gente precisa ver como olhar para isso e respeitar esse mundo, como também o mundo animal, com suas particularidades, né? E vermos como nós temos, isso é uma inter-relação. Então, outra coisa dentro de nós que expressa essa polaridade é o nervo, a estrutura nervosa e a estrutura do sangue. Então, uma hemácia, ela é toda redondinha, vermelhinha, fica se mexendo, né, o tempo todo fluindo. E nós temos no nervo algo que é duro, que já tem uma forma, né? O neurônio, ele tem aquela parte do axônio, ele tem os dendritos, e você vê que ele tem uma coisa alongada, uma estrutura fina, coisa muito estruturada, arquitetada. E a hemácia, ela pode até ser moldada, e acredito que aconteça, porque ela passa por lugares mais estreitos e lugares mais largos, mas ela é viva nesse sentido de poder ser moldada. Mas o nervo não. Ele é aquilo. Então, ele é uma expressão do que já é quase morto, porque ele já está num conceito, podemos dizer assim, já chegou na sua forma. E a hemácia, ela serve a um outro processo. Então, quando a gente tem muito sangue no lugar, que qualidade nós temos ali? Frio ou calor? Calor. A gente está vermelho, tem um edema, você vê aquilo ali ser acalorado. Tem calor, vermelhidão, muito sangue. E quando a gente esfria, toma um susto, que a gente esfria, a gente fica pálido, foge o calor. Quando a gente também está estudando demais, a gente também vê que a gente fica pálido. As crianças, na sua infância, né, quando estão estudando, e isso é de forma excessiva ou de forma inadequada, né, para a idade, vocês veem que os meninos ficam pálidos. Isso é um predomínio do polo neurosensorial. E nós devemos existir por inteiro. Pensar, sentir com esse encontro e agir no mundo com o polo metabólico. Se a gente pensa assim, eu preciso tomar água, eu estou com sede. E aí a gente olha, se a gente não levanta e vai, a gente não vai tomar água. Então isso é um pensar, um sentir e um agir, como tantas outras coisas, de forma equilibrada. E a partir dessa visão, dessa percepção que o ser humano tem em si polaridades, né, nós vamos ver que aí também o Steiner traz todos os tipos de doença. Por essa visão, nós temos as doenças escleróticas, predomínio do neurosensorial, porque nós só pensamos e pensamos de uma forma morta, não criativa, excludente. E temos o outro lado, que as pessoas que só fazem e não pensam, que também elas vão para a tendência patológica da inflamação, de ter sangue demais. Entre um e outro é que nós temos a saúde. Então, nós vivemos entre esses dois polos, fluindo, como aquela imagem que até muitas pessoas usam nas tatuagens, em colarzinho, que a gente chama de lemniscata.
é o que as pessoas chamam de símbolo do infinito, e é isso. Entre uma realidade e a outra, nós temos uma vida, um fluir, vamos para um lado e vamos para o outro. Porém, os dois andam juntos, como um acordo íntimo. Um não vive saudavelmente sem o outro. E é interessante quando a gente vê assim, uma tiroidite, que é um processo que eu trabalho muito, né, que pego muito. Você vê ali na glândula tireoide um processo inflamatório e vê na glândula um processo de forma, porque começa a ter nódulos, aonde só deveria ter fluxo, ter coloide, que é um fluido. E isso é a prova de que a natureza está tentando ali buscar um equilíbrio para aquilo que está tendendo a endurecer, quando a sua natureza é fluir, e a inflamação tenta equilibrar esse processo, como a força que o organismo tem para buscar o novo equilíbrio, para retornar a esse equilíbrio. Na arteriosclerose, também é assim. Antes de nós termos uma placa, nós temos um processo inflamatório da ínfima. Começa a aparecer. Então, quando a gente vê uma inflamaçãozinha, a gente tem que começar a pensar o que é que o organismo está tentando dissolver ali. E também o contrário. Por exemplo, quando começa a ter artrose, né? Tem dor, inflama, onde tem dor, tem inflamação. Porém, a dor é consciência. E ela faz parte do processo inflamatório. Então, não existe só uma, só a outra. Elas estão sempre juntas. E a saúde é o equilíbrio entre as duas. Não, assim, existe em nossa Constituição. Nós, naturalmente, nascemos com uma tendência ou com a outra. E ambos, tanto aqueles que são magrinhos, que são aqueles meninos que sentam na frente, que têm uma cabeça menorzinha, assim, eles são todos ligados, aprendem a aula toda, tá atento a tudo, mas na hora que vai dançar um forró, aí é um problema. Porque parece que o pé não anda. E o contrário também, vai aquietar, fazer uma criança que corre, que não para, que não fica quieta, que é muito metabólica. Geralmente eles têm uma cabecinha maior, né? Já são mais troncudinhos, mais redondinhos, mais vitalizados. Faz ele para sentar para estudar. É uma situação, porque eles levantam, vão beber água. E o que é isso? Esse polo que eles ainda não dominam. Então, na pedagogia Waldorf, de fundamentação antroposófica, a gente tenta fazer com que essas crianças encontrem o outro lado, encontrem esse meio e harmonizem como um processo pedagógico. E assim, na vida adulta, elas vão ter uma possibilidade de não tender a uma patologia ou a outra, mas viver em equilíbrio e em saúde. Tem uma, quero ver aqui a hora, acho que já está quase no meu tempo. O Ferreira Goulart, ele fala, eu gosto de trazer a arte porque a gente não esquece, como uma imagem. Então, o Ferreira Goulart ele tem uma música, né, que ele começa assim, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, mundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza, solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. E assim ele segue e termina assim. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida e morte. Será a arte. Então, a arte, ela é esse elemento, o cantar, o pintar, o dançar, que nos leva a esse respirar. E nós vamos naturalmente entrar numa respiração saudável entre dar o passo e pausar, um novo passo e pausar. Traz uma parte da música e tem uma pausa, outra parte e tem uma pausa. Dá uma pincelada e respira e outra pincelada. E isso equilibra a nossa constituição. Sobre as nossas relações, eu gosto de trazer nas minhas aulas e terminar com isso, a imagem da Santa Ceia. Se vocês olharem essa imagem, ela tem um lado que é luz, o outro lado é escuridão. Entre esses dois, os apóstolos com cores, e no meio
a imagem do centro da verdade, que não é nenhum lado e nenhum outro. Ali a gente vê, naquela mesa, sentaram-se todos. Acho importante que a gente tente desenvolver uma qualidade de diálogo onde eu compreenda que de um lado da mesa eu vejo uma realidade e o outro, do outro lado da mesa, vê outra realidade, que não é a mesma que a minha. Eu só poderia ver o que é do outro com os olhos dele. E eu não tenho como fazer isso porque eu tenho os meus olhos. Mas não quer dizer que o que eu estou vendo não exista, nem que o que ele está vendo também não exista. Então, eu acho sábio e de uma boa maneira da gente se ajudar nos nossos conflitos e nos nossos diálogos. Perguntar para o outro, do lado que você está vendo, o que realidade você percebe desse fato? E depois você fala, do meu lado eu percebo essa realidade. E que não quer dizer que a do outro também não é. É a verdade dele, é a sua. E o que surge disso que não sou eu nem você? Esse encontro. Como a gente pode ver e conseguir perceber de forma una a realidade que eu estou trazendo e a sua realidade. Mas a gente vai para as conversas assim, não, mas você falou assim, 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 e acho que não foi desse jeito. E aí não, a gente não consegue. Porque e se for entre um metabólico e um neurosensorial, vai ser terrível. Porque um vai dizer assim, eu preciso falar com você. E o outro vai dizer assim, diga logo o que você quer. Aí, não, eu queria dizer, não, o que é que você... Aí o outro não consegue. E aí não acontece o diálogo. Então, vamos ver como que o neurosensorial percebe e como o metabólico percebe. E o que vai surgir do encontro desses dois polos, que é o equilíbrio e talvez seja a verdade. Né? Apesar de que o Stein ele fala assim, né? Que a verdade ela existe para cada um como você vê. Mas a verdade, ela é o centro de 12 filosofias, de 12 formas, que é essa imagem da Santa Ceia. Então, eu acho que já está no meu tempo. Eu quero terminar com um poeminha do Steiner, que ele diz assim: no coração tece o sentir, na cabeça brilha o pensar, nos membros vigora o querer, brilha o tecedor, tecer vigorante, vigor brilhante, eis o homem. Muito obrigada. Obrigada, Ana Jaqueline, por essa palestra tão enriquecedora. Para nós está sendo uma oportunidade muito grande de poder entrar em contato e conversar com os colegas desse Brasil que é continental, né? E você trazendo um exemplo de uma criança que não sabe dançar forró, isso mostra muito as diferenças que a gente tem aqui nesse nosso Brasil. Continental, né? Eu vou trazer algumas perguntas, eu e a Heloísa. A primeira pergunta é da Luciana Ouro, e ela faz assim: é no entre que a vida acontece? Sim. Veja, como que entre mundos opostos nós temos tantas possibilidades. Nós não podemos nunca prever o que vai surgir de um encontro de pessoas polares, de constituições polares. Não tem, porque ali existem todas as possibilidades. E na vida existem todas as possibilidades. É interessante quando a gente estuda, a gente diz assim, a vida mora no metabolismo. E eu, esses dias, lendo, né, falei que coisa interessante. Porque se a gente tem o nascimento, que a gente diz assim, a polaridade entre vida e morte. Não. A polaridade entre nascer e morrer. Uma é o início e o outro a finitude. A vida existe entre essas duas pontas. Porque a vida são processos. E em processo tudo pode acontecer. Por exemplo, quando a gente faz uma reação química, a gente não tem mais, em determinado momento, o elemento reagente, o primeiro elemento. Ele já se desfez. E nós não temos ainda o produto daquela reação. O que nós temos? Uma vida de possibilidades.
processos. E agora uma pergunta de Antônia Moura. É verdade que as polaridades são complementares, que não existe uma sem a outra? Sim. Então, existem polaridades que elas se complementam com o surgimento do terceiro elemento. Como eu falei do sal e do enxofre e o mercúrio. Elas se equilibram pela presença do terceiro elemento. E existem polaridades que se complementam e não aceitam o terceiro elemento. Homem e mulher, uma. A gente não aceita o terceiro elemento. Apesar de que pode ser que equilibre, não sei. Mas aí você vê algo que a natureza, né? Isso não vamos entrar em outras questões, mas assim, o que a gente percebe num corpo feminino? Ele é redondinho, ele é mais molinho, porque o estrógeno faz isso. Dá para apertar, né? Ele tem uma coisa mais maleável, mais flexível, até porque a gente vai gerar, então precisa ter essa possibilidade de expansão. E no masculino já é uma coisa mais contrita, o músculo, ele traz o movimento, ele é muito mais duro, ele é muito mais de forma, muito mais definido. Bonito a gente ver que os hormônios é que levam a isso até o seu final, né? A proposta arquetípica de ser mulher e ser homem na sua anatomia, ela chega através do sistema endócrino. Eu não estou puxando a sardinha para o que eu faço, não. Mas é bonito a gente ver como que na mulher, né, essas duas polaridades, elas se complementam sim. E não precisa surgir o terceiro elemento. O terceiro elemento surge, que é o filho, do encontro desses dois. Mas não precisa haver o terceiro para que isso seja complementar, para que isso seja inteiro. Então, existem polaridades que precisam de um terceiro elemento, existem polaridades que se complementam. E elas estão sempre conversando uma com a outra. A gente percebe isso nos processos de adoecimento e tentativa de reorganizar, de voltar ao equilíbrio. Onde tem um processo esclerótico, do lado existe um processo inflamatório, lutando para que aquele equilíbrio, para que aquilo se dissolva e volte a fluir e volte a ter essa qualidade do meio, que é contração e expansão, contração, expansão, diástole, sístole. É isso aí. Jaqueline, aproveitando que você é cantoterapeuta, sim, você pode explicar no canto, na música, para que servem as pausas? Ah, sim. Boa pergunta. E acho que isso é bem oportuno, né? Porque o mundo foi tanto para um movimento, muitas cidades nem dormiam, né? Tem cidades que não desligam, Las Vegas não desliga, Nova York não desliga, São Paulo, em algumas coisas, não dorme também. E agora, todo mundo foi para casa. Agora veio uma grande pausa. Como tudo que vai muito para um lado, não adianta a gente fugir. Vai voltar para o outro. E nós estamos vivendo agora uma necessidade de parar. A beleza da pausa, eu trago a imagem do mar. Como eu moro aqui, né, no Nordeste, e a gente observa muito como o mar, e sobe a onda, chega na beiradinha, dá aquela paradinha. Ela não volta de vez. Ela dá uma paradinha. É a pausa. Naquele momento, a gente pode ver os caranguejinhos, as algas, as conchas, porque quando ela volta, ela traz tudo para o fundo do mar de novo. Então, o momento que a gente canta e o momento também da respiração, onde a gente pausa, é um momento que a nossa individualidade ela pode ver algo. Ela pode olhar e redefinir os caminhos. O problema é quando a gente não consegue dar essa pausa. É como alguém que lê na missa sem a vírgula. Não tem sentido nenhum que está lendo. Não dá sentido, não encontra o propósito daquilo. A gente pode com certeza dizer que a pausa é essa vírgula. E também, assim, existem pausas que é um ponto de continuidade. Existem pausas que é um ponto parágrafo. E existem pausas que é um ponto final. Numa peça de teatro, né? A gente tem aquelas paradinhas no meio e depois a gente tem um ponto final. Mas no meio da peça, durante o espetáculo, também tem algumas pausas. O que eu acho importante, no sentido do desenvolvimento humano,
é a gente perceber como a gente se sente na pausa. Então, o tamanho tem sido a possibilidade de pessoas e as queixas de como estamos nos sentindo isolados numa pausa. Então, os pacientes dizem assim, eu não aguento mais esse silêncio. Eu não dou conta mais de não fazer nada. Eu vou terminar enlouquecendo. Isso é muito angustiante. E tem outros que dizem assim, como eu precisava disso. Como agora, mesmo que o mundo volte àquela loucura, eu não volto mais para bater meta nenhuma. Isso foi uma paciente que me disse. Eu prefiro ficar com menos, porque descobri nesses meses que eu não preciso de tanto. Que eu não preciso gastar no shopping, que eu não tenho que consumir nada. Se eu viver com menos, eu trabalho menos. E eu existo, e eu vivo melhor, e eu posso olhar para a minha vida. Quantas pessoas disseram assim, como a minha casa estava imunda? E eu achava que a moça limpava. Eu não via, porque eu não saía do movimento. Eu passava pelas coisas e não via. O momento que a gente percebe algo, na sua essência, é na pausa. Quando a gente canta, e não precisa ser num processo terapêutico com um canto, mas é interessante quando chegam os pacientes lá com pânico ou com transtorno de ansiedade. Eles chegam, eles não conseguem andar, eles só conseguem correr. Não, o senhor vai caminhar, eu vou falar um poema, o senhor vai andar nesse ritmo. É impossível. Eles invadem, né? Você vai cantar e você não consegue esperar o momento que a música vai começar. E olha como é lindo o que a Cecília Meirelles fala, né? Eu canto porque o instante existe. E é exatamente ali. A gente existe nesse instante, nesse momento que o coração dá uma pausa, que o pulmão dá uma pausa. Ali eu posso olhar. Espero ter respondido a sua pergunta. Agora, uma de Cássio Nobre. Existe uma polaridade entre o espírito e a matéria? O que estaria no meio nesse caso? A alma. Então, nós temos um corpo, esse corpo que a gente vê, né, que somos isso que a gente olha, a gente percebe, pesa, mede, veste, pega, tem sensações. Esse corpo é vivo. Ele se transforma durante a vida, nesse período entre a morte, entre o nascimento e a morte. A gente nasce todo buchuchudinho, redondinho, tudo parecendo um com o outro. E com o tempo a gente vai se diferenciando e vai aparecendo algo que é diferente de todo mundo, que é cada um de nós. E isso que a gente vai dizendo assim, como... Repete aí, Elu, como que ele perguntou? Luiz, eu estou sem som. Eu não estou ouvindo, Elu. Eu estou sem som. Eu não estou conseguindo Calma, ouvir. peraí, achei aqui. Tá. Então tá, desculpa. Existe uma polaridade entre o espírito e a matéria. Então, ele estaria no meio. No meio. Então, esse corpo que a gente vê, que tem vida, que o cabelo cresce, que tem sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e tem vontades, essa instância nossa que pensa, que sente e que tem um agir, uma vontade no mundo, um querer, é o que une nosso espírito e o nosso corpo. A essa instância a gente denomina de alma. Isso é uma coisa muito maior, porque teve um momento que isso foi tirado, então ficou corpo e alma, ficou essa dicotomia. Mas nós existimos assim como neurosensorial, cabeça, tórax, abdômen e membros, nós temos nessas estruturas os instrumentos para nossa alma pensar, sentir e agir no mundo. Então, o que une essa polaridade, que é o espírito e o corpo, a matéria, é a alma. É uma interseção, uma qualidade que ela tem que torna isso possível. Porque não teria como uma coisa habitar a outra, porque são de substâncias sutis, né, como isso, muito diferente da outra. Então, precisa de algo
que faça esse intermediário, faça essa junção. E isso é a alma que faz. Esse meio, o processo, como eu falo, entre o que é duro, firme, quase morto, e aquilo que é muito vivo, aquilo que tem transformações, que tem calor, é esse meio, esse entre. Acho que na próximos saberes vai falar de atitudes anímicas, então vai tocar muito nesse ponto. Quem na verdade faz esse espírito aparecer aqui? É a alma. Ela que possibilita, mas também é através dessa atuação que as coisas, que acontecem as metamorfoses, que é aquilo que o Goethe traz, que são leis cósmicas da existência, polaridades e metamorfose. É porque existe esse meio que as coisas podem se transformar. Obrigada, Jaque. Tem mais uma pergunta? Pode perguntar. Ilusca Fernandes, podemos pensar no Yang e no Yin do Tao como uma forma de polaridade? Interessante. Sim. Que no Yin há um pouco de Yang e vice-versa. Exatamente. Na medicina chinesa, né, eles trazem isso como uma realidade de energias, onde quando você quer, eu não me engano assim, né, porque eu nunca estudei medicina chinesa, mas você vê, quando você quer acalmar um, você tonifica o outro. É exatamente isso que acontece. Mas o que a gente traz com a antroposofia é esse meio, esse encontro. Um está dentro do outro, tá, mas o equilíbrio disso está nos processos de respiração e circulação. Esse é o meio que reside a saúde. Isso que a gente traz de fora e que vitaliza, que é o oxigênio, que a gente põe para fora, porque é tóxico para a gente, mas que se fica, a gente endurece. E aquilo que é o sangue, que leva esse CO2 e que traz e distribui esse CO2. Eles trabalham de uma forma muito íntima, de um acordo um com o outro. E eu acho que isso é o grande ganho da gente perceber que o ponto de equilíbrio é uma dinâmica tríplice que vive em fluxo e em circulação. Jaque, Valéria Garcia pergunta, quando tem zumbido no ouvido, onde está a causa? No metabolismo. É lá em cima, mas, por exemplo, a outra coisa que acontece muito é a tontura, né? Quando tem as labirintites. O que é uma labirintite? É um processo inflamatório no labirinto, mas o labirinto, ele tem uma qualidade metabólica. E, então, a gente não vai procurar isso na cabeça. Isso tem uma manifestação na cabeça, mas a origem disso não é lá. É em outro lugar. A gente tem, em todos os órgãos, a gente vai ter essa trimembração. Todos os órgãos respiram, não é só através do pulmão que isso acontece. A gente até fala que na antroposofia a gente vê quem, na verdade, troca os gases, quem faz esse processo profundo de uma respiração profunda é o rim. Então, nós temos 4 processos, do rim, do fígado, do coração e do pulmão, que são qualidades também, que é a confiança, a sabedoria, a compaixão, a compreensão e a alteridade. Então, nós nunca dizemos assim, tem um zumbido, onde está o problema? A gente não sabe, depende de quem é você. Mas a gente percebe isso, tá, ou na polaridade da esclerose, que geralmente é isso, ou na polaridade do metabolismo. E nós vamos, através da consulta, que a gente vai saber. Não dá para a gente responder na visão antroposófica que isso é isso, aquilo, porque depende de quem está ali, que processo está trazendo. Às vezes é algo que vai acontecer naquele momento e vai depois desaparecer sem a gente fazer nada. Às vezes um desbloqueio, às vezes a percepção de algo e nunca mais aquilo volta. Então não dá para responder você, onde está esse problema? Sem saber quem você é, sem fazer uma anamnese, não dá, porque não é assim que a gente dá o diagnóstico. Mas o processo do zumbido é um processo esclerótico, muitas vezes, porque metabolicamente a pessoa está parada. Ela não move internamente nada dentro dela.
e ela está cada vez mais endurecendo nos seus pensamentos, endurecendo nas suas concepções. Eu gosto muito de uma frase que eu li quando era bem jovem, numa camiseta de um homem na rua, assim. Toda convicção é uma forma de prisão. Então, que a gente vá para as coisas sem ter certeza de nada. Veja o que vai aparecer dali. E essa forma muito pronta impede a gente, muitas vezes, de ver o novo. De ver, olha que coisa diferente, eu pensei que era assim, ou é assim também. Era assim e é assim também. Jaque, obrigada. Oi? Tem mais pergunta? Só mais uma pergunta, é só uma referência da música que você citou do Ferreira Goulart. Isso. Qual o nome da música? Peraí, viu? Não sei se não é uma parte de mim, mas ela começa assim: uma parte de mim é todo mundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza, solidão, uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira, uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir uma parte é traduzir-se o nome. O Fagner que o traduzir-se. Traduzir-se. Eu acho que essa música ela reflete exatamente isso que a gente falou hoje. Uhum. Obrigada, Jaque. Estamos finalizando, já estamos aqui, são 6h06. Quero agradecer muito a sua disposição de estar aqui com a gente e sua doação de conhecimentos para os saberes antroposóficos. Convido a todos que acompanharam e que nos acompanham para o próximo Saberes Antroposóficos com a doutora Heloísa Oliveira, médica antroposófica e biógrafa, que vai acontecer no dia 22 de julho, ao vivo no Face, às 17h. Essas palestras estão gravadas e ficam disponíveis no Face da ABMA Nacional, no Face da Regional São Paulo, Regional Rio e Regional Centro-Oeste, e, se não me engano, também do Ceará. Então, obrigado a todos que nos acompanharam e boa noite, nos vemos no próximo Saberes. Obrigada, Jaque. Muito obrigada, boa noite a todos também. Muito obrigada, gente. Obrigada aos colegas Heloísa, Paulo, Marcos Trajano, que possibilitaram de a gente estar aqui. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.